Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre mais uma ferramenta para avaliar a experiência do paciente, o Net Promoter Score Safety, ou popularmente conhecido por NPS-S. Essa foi uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Dr. Salvador Gulo durante seu pós-doc. O Dr. Salvador é um médico com uma formação muito grande na área de qualidade e ele percebeu que era preciso que nós dessemos um passo adiante. Era preciso avaliar a experiência do paciente, não apenas do ponto de vista de commodity, mas também do ponto de vista de segurança. O primeiro pilar estratégico, quando a gente avalia a experiência do paciente, ele tem obrigatoriamente que ser a segurança. Por quê? Porque de nada adianta nós termos um hospital que tem todos os commodities, toda uma ambiência, que serve as melhores comidas, tem os melhores ambientes preparados do ponto de vista tanto de pessoas, com empatia, com bela recepção, mas se nós tivermos um evento adverso com um paciente desses, nós estaremos incorrendo no primeiro item, no mais importante para a experiência do paciente, que é a sua segurança. Bem, e como é que o Dr. Salvador pensou essa ferramenta? Essa é uma ferramenta que está baseada, então, em 6 perguntas, que são os 6 pilares do Programa Nacional de Qualidade e Segurança. A primeira pergunta que o paciente responde é em relação à identificação correta. Se ele entendeu que durante o seu processo de internação hospitalar, os médicos e profissionais das demais equipes, das equipes multiprofissionais, então, fizeram sempre a sua identificação no cuidado. Lembrando aqui que essa é uma meta que a acreditação verifica durante o seu processo de avaliação nas instituições, conferindo sempre se há pelo menos 2 identificadores durante o período de internação, antes de administrarmos qualquer medicação ou de realizarmos qualquer tipo de procedimento. Usualmente a gente utiliza o nome do paciente e a data de nascimento. A segunda pergunta que foi incluída nesse questionário se refere à comunicação. E aqui ponto-chave também. Sabemos que a comunicação responde por mais de 30% dos erros quando a gente vai analisar um evento sentinela. Os eventos sentinela são aqueles eventos que a gente não espera que aconteçam, indesejados e que levam à perda de um membro ou um dano irreversível e irreparável na saúde. Infelizmente, em algumas situações, nós podemos encontrar até pacientes que vão a óbito por um erro de comunicação. E por isso a comunicação faz parte de um dos pilares estratégicos da segurança do paciente. O item de número 3 avalia o quão seguro é esse hospital em relação à administração de medicamentos. Também item importante e muito comum que haja equívoco, não apenas na troca do medicamento, na troca dos pacientes que recebem, mas também nas vias de administração e posologias. No item de número 4, a quarta questão se refere a procedimentos de cirurgia segura. Mais uma vez, ressaltamos também a importância de termos o checklist, o time-out, realizado dentro do procedimento, dentro da sala cirúrgica, antes de iniciarmos o procedimento cirúrgico. Então, antes de darmos início ao procedimento cirúrgico, é importante que os membros da equipe se apresentem, conheçam se todos os insumos estão preparados, avaliem as possíveis dificuldades e literalmente tracem um plano de voo. É uma cópia, mais ou menos, como a gente diz, e uma adaptação do que acontece na aviação para o bloco cirúrgico, garantindo aí que esse paciente tenha os melhores resultados possíveis. O próximo ponto que é abordado no questionário é se o paciente percebeu-se seguro em relação à higienização de mãos. A higienização de mãos, claro, deve ser realizada nos momentos principais de entrada no quarto, antes de nós manipularmos o paciente, depois que manipulamos o paciente ou qualquer equipamento que esteja dentro do quarto. E os pacientes, então, aqui avaliam se houve a higienização e se ela se deu da forma mais adequada do ponto de vista deles. E o último item apresentado no questionário e que é perguntado aos pacientes se dá em relação às quedas. É fundamental que os pacientes que tenham risco de queda tenham o protocolo de quedas implementado. E nesse item a gente pergunta se o paciente entendeu que esteve seguro durante o seu processo de hospitalização. O Dr. Salvador Gulo fez uma pesquisa entre os meses de fevereiro e junho do ano de 2020 em mais de 90 instituições hospitalares. E ele aplicou esse questionário a uma amostra significativa dos pacientes. E, infelizmente, os resultados mostram
que os hospitais brasileiros ainda precisam qualificar muito os seus processos para que possamos ter uma qualidade assistencial e uma segurança implementada. Em geral, quando ele apresenta os dados desses 6 questionamentos, nós temos ali em torno de 45% de atingimento das metas, sendo que o pior desempenho se dá em função da comunicação, e mais uma vez, a gente sempre falando e batendo nessa questão de que a comunicação é um dos principais problemas dos hospitais e que este problema precisa ser urgentemente trabalhado. E, felizmente, uma das melhores métricas que foi encontrada foi a de identificação do paciente. Ainda assim, apenas 52%, não é um número extremamente alto. Pouco mais da metade dos hospitais, os pacientes se sentiam seguros em relação à sua identificação antes da administração de medicamentos ou de realização de procedimentos. Bem, gente, esse é um overview sobre o NPS-S. Existe um aplicativo, os pacientes podem utilizá-lo durante a internação também. E a gente sabe que o Brasil ainda caminha nessa jornada a passos lentos. Há mais ou menos 10 anos a gente vem trabalhando de forma mais contínua com a experiência do paciente, mas muitos ainda confundem experiência com satisfação, muitos ainda estão fixados na questão de que a experiência, melhorar a experiência é única e exclusivamente melhorar as refeições e o ambiente onde o paciente é recebido, quando nós sabemos que isso não é a verdade. Este é um pilar, sim, que é importante, mas ele não é o fundamental. Na Disney, por exemplo, onde todos nós pensamos que o encantamento do paciente e que as pessoas são todas muito bem treinadas e que nós vamos lá para ter espetáculos, o grande diretor da Disney fala que o pilar de número 1 da Disney é a segurança também. Então, a segurança ela tem que estar presente, nós temos que ofertar isso através de treinamentos para a nossa equipe, revisão de protocolos médico-assistenciais, e nós temos que checar se esses protocolos médico-assistenciais, além de construídos, estão sendo utilizados. Porque o que acontece na maior parte dos hospitais há a construção do documento e do material teórico. Porém, quando a gente vai verificar na prática, ele é pouco utilizado. Em outro vídeo, nós ainda vamos comentar sobre o HCAHPS, que é uma outra ferramenta capaz de avaliar a experiência do paciente, utilizada no sistema de saúde americano, bastante utilizada lá. E nós já temos um vídeo gravado aqui no canal que fala de Net Promoter Score, que é uma pergunta que é facilmente aplicável e é de onde originou-se a ideia para a criação do NPS-S.